Há trabalhos que quase ninguém vê quando a casa fica pronta. Não são os mais bonitos, nem os mais rápidos, mas são aqueles que fazem toda a diferença. Durante o último ano, estas janelas deixaram entrar bastante frio, umidade e desperdício de energia. E hoje começa uma transformação que vai muito além de substituir umas janelas. Cada centímetro deste trabalho foi pensado ao detalhe, desde a preparação dos vãos, à escolha de cada argamassa, de cada material e de cada camada de isolamento. Tudo foi cuidadosamente estudado para garantir um resultado impecável. Mas há algo que torna este projeto ainda mais especial. Eu não sou pedreiro, eu não vivo da construção. Eu não tenho experiência absolutamente nenhuma nesta área. Tudo o que vão ver neste vídeo foi feito por mim. Horas de pesquisas, dúvidas, erros, aprendizagem e muita dedicação para perceber qual era a melhor forma de fazer cada etapa para instalar as janelas. Porque eu acredito que quando fazemos as coisas com tempo, vontade de aprender e atenção ao detalhe, conseguimos alcançar resultados que nunca imaginaríamos. Este é mais um passo na recuperação da nossa casa da aldeia e a prova de que, por vezes, a maior obra não acontece na casa, mas sim dentro de nós. Bem-vindos ao Viver na Aldeia.
Malta, então é assim, esta fase já está feita, eu já acabei de aplicar cimento aqui em cima e também na base onde vai assentar a soleira. Vocês estão a ver aqueles buracos que tinha ali, pronto, eu já tapei com a massa, isto levou bastante, uma camada bem generosa de massa. Ainda falta aqui um bocadinho, vou deixar secar mais um bocado para depois complementar, para aquilo ficar ligeiramente plano, ok? Aqui em cima também, deste lado também já está. E aqui ficou perfeitamente nivelado. Eu acabei por comprar estas guias de alumínio que eu recomendo muito, se vocês querem fazer uma coisa como esta. Eu recomendo muito utilizarem estas guias de alumínio em vez de tábuas de madeira, porque é muito mais direitinho, conseguem um acabamento mais perfeito. E agora, uma coisa muito importante é o desnível que esta base, este suporte vai ter que ter. Reparem. Vocês estão a ver aqui o nível de bolha? Ele tem uma ligeira inclinação. Porquê? Quando eu for assentar a soleira, já vai estar com o desnível suficiente e adequado para a pingadeira, ou seja, para depois quando chover, a água cair e não ficar acumulado em cima da soleira. Assim, com o desnível, a água já vai cair automaticamente para o chão. Pronto, já tive que subir aqui um bocadinho, porque a janela tem 1 metro de altura, que é para ficar com 1 centímetro de folga apenas aqui em cima, para quando fechar ficar mesmo tudo perfeitinho. Eu agora vou passar para outra janela enquanto esta seca, porque depois não tenho que rebocar aqui um bocado as paredes para encher cerca de 4 a 5 centímetros. Ainda tenho que tirar as medidas certinhas para ficar também depois 1 centímetro, 1,5 centímetros de cada lado de folga, para depois poder instalar a janela de forma adequada. Para fazer o enchimento daqueles buracos e fazer aqui a base para a soleira, eu utilizei o cimento da Cecil, o Redor Multi. É uma argamassa já pronta, não é necessário adicionar areia, basta adicionar água e aplicar, que não precisamos estar aqui a fazer misturas com grandes trabalhos. Ficou ligeiramente mais caro, mas eu acho que para este tipo de serviço justifica-se o tempo que eu ia estar a perder e buscar areia, estar a fazer as medidas 3 de areia para 1 de cimento, estar a juntar tudo. Acho que fica muito melhor assim, é muito mais prático e cómodo. São apenas 5 janelas, também acaba por ser mais rápido. Esta massa é muito boa, é muito fácil de trabalhar. Reparem, ela está na textura adequada. Eu ainda vou aproveitar isto para encher aquele lado daquela janela. Mas há uma coisa que eu quero chamar a atenção, é que para encher aqui a parte laterais, que é onde vai fixar os suportes das janelas, eu aqui já não vou encher com o Cecil Redor Multi. Isto porquê? Porque a Cica tem uma massa muito mais resistente e mais adequada para este caso. Eu vou utilizar a Cica Monotop. Eu depois vou deixar os links aqui em baixo na descrição de todos os materiais que eu utilizei para fazer isto, caso vocês tenham alguma dúvida. É uma argamassa com umas fibras de ligamento por dentro que lhe dá uma maior consistência, uma maior robustez quando aplicada. É uma massa que também adere muito melhor à alvenaria, ou seja, a este botão armado que vocês estão a ver aqui, acaba por dar uma aderência mais forte e como depois eu vou ter que furar essa massa para aplicar as janelas, instalar as janelas e aplicar os suportes próprios para fixar as janelas, como é uma massa que tem uns compostos já próprios para evitar rachaduras no futuro, porque depois ao abrir e fechar as janelas há sempre algumas pequenas vibrações que dá origem a rachaduras na alvenaria, na argamassa. Este tipo de argamassa é mais indicado para esta situação. Reparem isto aqui. Vocês estão a ver estas rachaduras aqui? Que normalmente acontece. Reparem. Supostamente com esta argamassa da Cica, a Monotop, isto já não vai acontecer. Haveria outra forma de resolver esse problema com uma argamassa mais barata, a própria Redor Multi, mas tinha que colocar rede de fibra de vidro, portanto em todos os vãos, para evitar que acontecesse essas rachaduras, essas fissuras ao longo do tempo. Okay? Não há necessidade, hoje em dia já temos diversos materiais e argamassas que nos permitem resolver esse problema de uma forma mais simples. Não é muito barata esta argamassa, ela custou cerca de 22 euros cada saco, mas são apenas 5 janelas, eu acho que vale a pena o investimento, poupa muito trabalho e o trabalho vai ficar muito bem feito. Depois vocês vão ver daqui a alguns minutos como é que é esta argamassa e como é que é a aplicação na prática. Eu agora vou deixar isto secar, que é para pegar na talocha de esponja, dar aqui
uma aprumadela para isto ficar mesmo lisinho, ficar tudo bem nivelado e passar então para esta janela, porque, meus amigos, isto dá trabalho, mas há uma coisa que eu quero que vocês percebam. É a primeira vez que eu estou a fazer uma coisa destas. E se eu consigo, vocês também conseguem. Porque muitas das vezes ouvimos estes comentários. Este indivíduo agora está armado em trolha. Não, não estou armado em trolha. Eu apenas sou um homem que não tenho medo de fazer as coisas. Não tenho medo de errar. E eu acho que se tu és alguém como eu, tu gostas de aprender, gostas de errar para poder aprender com os erros e aprender novas skills na tua vida que vão ser sempre úteis. Porque, meus amigos, acreditem numa coisa. Aprender a construir uma casa é muito, mas muito mais útil do que vocês andarem décadas na escola a aprender coisas que não vos servem para nada. Isto sim, isto é um ensinamento para a vida, isto é algo que vocês conseguem construir, é algo que vos agrega valor à vossa vida. Não tenham medo de errar, façam por vocês próprios, para além de, claro, a componente financeira, que já nem falo muito por aí, não é? Mas já sabemos que poupamos muito dinheiro. Façam, não tenham medo de errar, façam acontecer, porque se eu consigo, vocês também são capazes. Bem, agora vou continuar a remover todo este entulho para passar então para esta janela. Vamos lá, muito trabalho pela frente. Vocês não vão acreditar no resultado final disto. Ficou impecável. Parece que esteve aqui um profissional a fazer esta obra. Ora, vamos ver.